Olá, eu sou a Voz e esse vídeo é produzido e distribuído pela produtora Matflix. Olá, no vídeo de hoje vamos tratar sobre a multiplicação. Bem, primeiro vamos entender o que é multiplicação. Para responder essa pergunta, primeiro temos que nos perguntar o que é soma. Então, soma é um agrupamento de elementos de um mesmo conjunto. Então, a gente pode ver aqui que eu tenho três elementos, tenho três círculos. Na verdade, tenho dois aqui e um aqui. E quando eu agrupo eles, eu passo a ter três. Então, a gente tem aqui uma contagem, é possível contar esses elementos e eu obtenho, assim, três elementos no total. Mas isso é a soma. Então, o que vem a ser a multiplicação? Bem, a multiplicação nada mais é que uma soma, só que uma soma bem específica, onde nós estamos agrupando parcelas iguais. Então, vou pegar aqui um seguinte exemplo. Olha, aqui eu tenho uma parcela com dois elementos, aqui eu tenho uma outra parcela com dois elementos, e agora mais uma parcela com dois elementos. Então, eu ainda tenho uma soma, Só que uma soma de parcelas iguais. Para essa soma de parcelas iguais, poderíamos escrever assim, então 2 mais 2 mais 2, nós utilizamos a notação de multiplicação. Então, soma de parcelas iguais eu posso escrever sendo 3 repetições da parcela 2. Então, 3 vezes 2. E aí, no caso, passa a ser uma soma que eu posso contar. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6 elementos. Então, 3 vezes 2 é igual a 6. Pois bem, respondendo o que é uma multiplicação, vamos às suas propriedades. Bem, vamos começar com o seguinte exemplo. 3 vezes 4. Então, 3 vezes 4, eu preciso aqui ter três parcelas de 4 elementos. Então, 1, 2, 3, aqui 4 elementos. Então, agora mais uma parcela. Então, 1, 2, 3, 4. E agora, mais uma parcela. Então, 1, 2, 3, 4. Bem, então, esse agrupamento desses elementos eu consigo contar e a gente pode perceber aqui que tem 12 no total. Então, 3 vezes 4 é igual a 12. Agora, o que é interessante é a gente perceber algumas propriedades, algumas coisas que podem acontecer. Bem, notem o seguinte, que no total eu tenho 12. Mesmo eu rearrumando, rearranjando eles em posições diferentes, eu ainda tenho 12. Portanto, esses três últimos aqui da última linha, eu posso colocar, por exemplo, como se fosse uma coluna. E aí, eu ainda possuo 12 elementos no total. Só que agora eu tenho 4 colunas de 3 elementos cada uma. Então, dessa vez, eu tenho 4 colunas de 3 elementos cada uma. E ainda assim se manteve com 12 elementos. Portanto, eu posso deduzir que 3 vezes 4 é igual a 4 vezes 3. Para esse fato, nós damos o nome de propriedade comutativa. Então, comutativa. Essa propriedade garante que eu posso trocar de posição os fatores e o resultado vai se manter. Bem, vamos à nossa próxima propriedade. Bem, vamos à nossa seguinte propriedade. Vamos partir do exemplo 3 vezes 4. Bem, como a gente poderia ter feito aqui, olha só, 2 vezes 2 é igual a 4. Isso é facilmente checado, Se eu pegar aqui duas parcelas de duas colunas, eu tenho 4 objetos. E assim como a gente já tinha visto, 3 vezes 4 é 12. Bem, mas se 2 vezes 2 é 4 e 3 vezes 4 é 12, então 3 vezes no lugar do 4
eu vou colocar 2 vezes 2. Coloquei entre parênteses porque, né, para indicar aqui que o 4 veio desse 2 vezes 2. Bem, mas o resultado ainda deve ser 12, certo? Então, 3 vezes o 2 vezes 2 é igual a 12. Agora, será que se eu fizer 3 vezes 2 e depois fazer multiplicado o resultado por 2, será que ainda tenho 2? Vamos verificar aqui. Então, 3 vezes 2 é igual a 6, né? Então, vamos ver isso de fato. Então, eu tenho aqui 3 colunas de 2 parcelas cada uma. Então, 3 vezes 2 é igual a 6, como a gente pode ver aqui. Agora, esse 6 eu vou multiplicar por 2, então são 6 colunas de 2 parcelas cada uma. Então, continuando aqui o resultado. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bem, e aí nós podemos ver que, vamos contar, né? No caso aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ou seja, embora esteja arranjado aqui de forma diferente, né? Eu ainda mantenho o mesmo resultado. Portanto, numa multiplicações aqui, uma série de multiplicações. Então aqui eu tenho 3 vezes 2 vezes 2, né? Sendo feito 2 antes, vezes 2, é igual a 12. Mas se eu fizer o 3 vezes 2 primeiro, para depois fazer com o outro 2, o resultado se mantém. Então podemos dizer que 3 vezes 2 vezes 2, realizando a multiplicação entre os dois primeiro, é a mesma coisa que se eu fizesse a multiplicação entre o 2 e o 3, para depois fazer com 2. Para essa propriedade, a gente chama ela de propriedade associativa. É a propriedade associativa da multiplicação. Então, eu posso escolher, quando somente há multiplicações, né, entre eles, entre os números, eu posso escolher qual das multiplicações eu posso estar realizando primeiro, que isso não vai alterar o resultado. Vamos para a próxima propriedade. Bem, na nossa próxima propriedade, vamos partir desse exemplo. 4 vezes 3, que nós já sabemos que é 12. Contudo, temos o fato que 3 é igual a 2 mais 1. Portanto, se eu escrever no lugar do 3 esse 2 mais 1, então, 2 mais 1. Olha, note que é obrigatório o uso do parênteses. Caso a gente escreva sem o parênteses, por ordem de prioridade das operações, a multiplicação deve ser feita primeiro. Então, o 4 está multiplicando somente o 2. Mas como nós queremos manter a mesma situação original, que era o 4 vezes o 3, eu simplesmente escrevi o 3 de maneira diferente, então é obrigatório o uso do parênteses para indicar que o 4 está multiplicando quem era o 3, tá? Nesse caso, o 2 mais 1. Bem, nessa situação aqui, vamos ver, né? Vamos montar esse daqui primeiro e ver o que a gente pode fazer em relação a esse aqui de baixo. Então, 4 vezes 3 são 4 colunas de 3 parcelas. Bem, mas o 3 nós separamos em 2 mais 1, tá? Então, eu tenho que ter 2 elementos e 1 separado. Então, vou deixar aqui uma distânciazinha entre eles. E aí, a gente pode ver que aqui eu tenho 2, né? 2 parcelas, repetido 4 vezes. Aqui eu tenho uma parcela única, né? Repetido 4 vezes também. O resultado ainda é 12. A gente pode contar tudo, todos aqui, ele se manteve. É 12 ainda. Só que aqui em cima eu tenho no total, né, se nós formos contar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Temos 8 aqui. Enquanto que aqui embaixo nós temos 4. Portanto, olha, se a gente observar aqui, 4 vezes 2 mais 1,
eu obtive aqui como resultado, se eu separar eles, 8 mais 4. E aí a gente pode observar que esse 8 ele veio dessa multiplicação aqui, do 4 pelo 2, mais o 4 por 1. Está aqui. E o resultado se manteve sendo 12, assim como já era esperado. Bem, para essa propriedade que a gente acaba de fazer aqui, é dita propriedade distributiva da multiplicação em relação à adição. Bem, e antes de irmos para a próxima propriedade, vamos ver uma consequência da propriedade distributiva. Então, vamos pegar aqui o seguinte exemplo, né? 2 vezes 5 mais 3. Como nós acabamos de ver, pela propriedade distributiva, eu posso pegar e estar multiplicando 2 pelo 5, né? Então, vou anotar aqui 2 vezes 5, mais 2 vezes 3. E aí, nós temos o primeiro resultado aqui da multiplicação, 10, mais 2 vezes 3, que dá 6. E o resultado disso dá 16. Mas o objetivo aqui é mostrar também que é possível fazer o caminho de volta. Tá? E esse caminho de volta é o que a gente chama de colocar em evidência. Tá? Ele é basicamente uma consequência então da propriedade distributiva, ele é a volta. Tá? Então repare aqui que se eu estivesse partindo dessa situação, 10 mais 6. E aí eu quero reescrever, né? Quero colocar em evidência aquilo que eles têm em comum. Então, a primeira coisa que eu posso perceber é que o 10 aqui é um número par. Então, eu posso escrever ele como 2 vezes 5. Já o 6 também é um número par, e eu também posso colocar aqui da seguinte forma, 2 vezes 3. Tá? A ideia de colocar em evidência é primeiro verificar se a gente consegue transformar os números, escrever eles numa forma de multiplicação de fatores. Tá? E verificar se algum desses fatores tem algo em comum. Então, nesse caso aqui, nós podemos ver que tanto o 5 está multiplicando 2, quanto o 3 está multiplicando 2. Quando isso acontece, eu posso pegar e colocar em evidência. Então, 2 vezes, abro parênteses, aí eu coloco quem sobrou. Então, sobrou 5, mais sobrou 3. Então, está aqui, 5 mais 3. Vale notar, pessoal, o seguinte, repare que eu tinha dois elementos aqui, então 10 mais o 6. Quando eu coloco em evidência, dentro do parênteses, também tem que ter a mesma quantidade de elemento original. Então, como aqui eu tinha 2, dentro do parênteses, também se manteve 2. Por que isso é importante? Vamos ver aqui outro exemplo. 40, por exemplo, mais 2. Bem, podemos pegar o 40 e vamos tentar pensar em uma forma de multiplicação aqui. Eu posso falar, por exemplo, que ele é 4 vezes 10, né? Mais o 2. Poxa, mas aí o 2 tem um problema aqui, né? Como é que eu coloco ele de forma de multiplicação? Pois bem, esse aqui trata também de uma propriedade que a gente vai ver ainda, mas por enquanto, né? Vamos aceitar. Olha só, o 1 é o elemento neutro da multiplicação. 2 vezes 1 ainda se mantém o 2. Então, não tem prejuízo nenhum acrescentar o 1 aqui multiplicando 2. Tá? Bem, mas ainda assim, eles não têm nada em comum, né? Pelo que a gente pode ver aqui. Mas o 4, né? Ele também é 2 vezes 2 vezes 10 mais 2 vezes 1. Bem, agora vamos procurar o que eles têm em comum. Vamos notar que esse aqui tem 1, 2, somente 1, 2, enquanto esse aqui tem 2. Mas como colocar em evidência? É nos perguntarmos o que eles têm em comum, então somente tem um dos dois aqui em comum para esses dois membros. Então, colocando em evidência o 2, colocamos o que restou. Então, se eu tiro esse 2, vai restar 2 vezes 10. 2 vezes 10. Mas, se eu tiro 2, sobra 1.
Note que ainda assim eu tenho aqui 2 vezes 10, que no caso dá 20. Então, eu tenho um elemento aqui, mais um, que dá mais um outro elemento. Então, eu tenho 2 elementos no total, assim como era antes. A nossa próxima propriedade é a existência do elemento neutro da multiplicação. Vamos partir do exemplo aqui, 1 vezes 4. Bem, como já visto antes, o primeiro fator aqui a gente está considerando a quantidade de vezes que a parcela de elementos vai se repetir. Então, vai se repetir somente uma vez. E no caso, cada parcela, tá, vai ter aqui 4 elementos. Só que eu não vou repetir mais, né? É uma única vez. Então, 1 vezes 4 é igual ao próprio 4. E, portanto, na multiplicação existe o elemento neutro da multiplicação, em que quando a gente multiplica qualquer valor por esse elemento, o valor que a gente multiplica se mantém. Tá? Então, o elemento neutro da multiplicação é o 1. Bem, para discutirmos a próxima propriedade, primeiro vamos nos perguntar, né, o que acontece quando eu multiplico 4 por uma fração. Né? Então, 4 vezes meio, por exemplo, o que será que significa isso? Então, vamos lá. Bem, 4, como a gente já discutiu, é a quantidade de vezes que eu vou repetir a parcela. Só que agora, a nossa parcela, ela não é inteira, é metade da nossa parcela, tá? Então, eu vou pegar aqui e usar o meu controle para fazer metade da nossa parcela, ok? Só que eu vou repetir ela 4 vezes. Então, 1, 2, 3, 4. E, portanto, olha só, eu tenho aqui, esse é o resultado. Só que no caso, como a gente está lidando com frações, a gente pode fazer algumas organizações. Por exemplo, se eu pegar essa metade com essa metade, eu tenho um inteiro. Enquanto essa metade com essa metade, eu tenho outro inteiro. Então, eu tenho duas parcelas aqui, né? E aí, nós podemos concluir que 4 vezes meio é igual a 2. Vamos pegar mais alguns exemplos. 4 vezes 1/3. Bem, então significa que eu vou pegar, repetir 4 vezes o meu inteiro que foi dividido em 3 partes. Então, é só uma parcela, uma pequena parcela do meu inteiro. Tá? Então, primeiro aqui eu vou dividir em 3. E aí eu vou repetir 4 vezes. Então, 1, 2, 3, 4. E aí, vamos ver o que eu posso fazer em relação a organizar. Mas aqui nós já temos o resultado, né? Mas aí é só uma questão de tentar organizar. Bem, 1/3 com 1/3 deu 2/3 da figura. Enquanto se eu juntar mais esse aqui, olha só, tem a figura inteira. E sobra um pedacinho dela ainda, tá? Então, 4 vezes 1/3 é igual a 1 inteiro mais 1/3. Ou, né, essa notação aqui, a gente pode escrever sendo 1 inteiro e 1/3. Tá? Essa notação, essa soma aqui de 1 inteiro mais 1/3, a gente pode escrever dessa forma aqui. Tá? Outra forma de também estar escrevendo é simplesmente notar que nós temos, ó, vamos separar aqui de novo. Então, ao separar aqui, nós podemos notar que nós temos 4 pedaços de um inteiro que foi dividido em 3 partes. Então, nós temos 4 pedaços de um inteiro que foi dividido em 3 partes. Bem, isso aqui é alguma coisa que a gente está podendo ver, né, o resultado, e a partir das observações de vários exemplos é que nós vamos verificar como fazer operações com frações, somas e multiplicações e divisões, conforme a gente está fazendo aqui. Mas isso fica para um outro vídeo. Agora, como sabemos como estar fazendo uma multiplicação entre o número natural e uma fração, vamos a uma multiplicação específica. Vamos pegar aqui o exemplo, 4 vezes 1/4. E vamos verificar o que acontece quando eu multiplico 4 por 1/4. Então, primeira coisa aqui, eu vou dividir em 4, nosso inteiro, e vou repetir ele 4 vezes. Então, 1, 2,
3, 4. Bem, assim como anteriormente, vamos tentar arrumar. Então, repara que 1/4 com 1/4 da metade. Aqui eu tenho 3/4 da figura. E aí aqui eu tenho a figura inteira. Portanto, 4 vezes 1/4 é igual a 1, que é o nosso elemento neutro da multiplicação. Bem, vamos verificar com outros exemplos. Vamos agora fazer 3 vezes 1/3. Será que o resultado também é 1? Então, primeiro eu vou dividir o inteiro em 3 partes. Vamos repetir ele 3 vezes. Então, 1, 2, 3. E, ao arrumá-los, eu também tenho um inteiro. Então, podemos concluir que 3 vezes 1/3 também é igual a 1. Ou seja, aqui a gente está verificando a existência do elemento inverso. O elemento inverso na multiplicação diz que quando eu tenho um elemento e eu multiplico pelo seu inverso, o resultado será o elemento neutro da multiplicação, no caso aqui o nosso número 1. Bem, agora vamos discutir o algoritmo da multiplicação. Aqui eu tenho 25 vezes 432. Bem, aqui eu montei essa mesma conta, tá? Já usando o nosso algoritmo, tá? Pelo menos para começar ele aqui, ok? Para a gente entender todas as regras, o porquê que nós fazemos a multiplicação do modo que fazemos, vamos partir aqui lá das propriedades iniciais que nós já vimos. Bem, 25, a gente pode escrever ele sendo 20 mais 5. Multiplicado por 432. Ao fazer isso, eu estou meio que separando, né, a unidade da dezena. Então, aqui eu tenho 5 unidades, aqui eu tenho 2 dezenas. Bem, pela propriedade distributiva, nós podemos escrever 20 vezes 432 mais 5 vezes 432. Só que 20 ele é 2 vezes 10. Então, 2 vezes 10 vezes 432, que eu posso escrever também, né, como 400 mais 30 mais 2. Então, aqui eu separo a unidade das dezenas das centenas. Bem, aqui vou fazer o mesmo. Então, 5 vezes 400 mais 30 mais 2. Bem, fazendo a distributiva, nós vamos ter 2 vezes 10 vezes 400. Note que 400 também é 4 vezes 100. Mais 2 vezes 10 vezes 30. Estamos fazendo a distributiva, então é 2 vezes 10 vezes 30. Só que o 30 é 3 vezes 10. Mais 2 vezes 10 vezes 2, né? A última distributiva aqui. Enquanto que nessa nós vamos ter 5 vezes 4 vezes 100, né? 5 vezes 400, que aí eu escrevo como 5 vezes 4 vezes 100. 5 vezes 30 vai ser 5 vezes 3 vezes 10. 5 vezes 2. Então, mais 5 vezes 2. Arrumando aqui, olha só, pela propriedade comutativa, eu posso trocar algumas coisas de lugar aqui. Então, 2 vezes 4 vezes 10 vezes 100, que é 1000. Aqui eu vou mudar o 3 também de lugar, então vai ficar 2 vezes 3 vezes 100. Aqui eu vou ter 2 vezes 2 vezes 10, mais 5 vezes 4 vezes 100, mais 5 vezes 3 vezes 10, mais 5 vezes 2. Bem, a partir do momento que nós escrevemos dessa forma aqui, repare que o 1000, o 100, o 10, ou o fato de não ter eles, é o que vai indicar para a gente se ele é unidade, dezena, centena ou unidade de milhar. E a conta se resume a fazer multiplicações entre unidades. E aí daí a importância de conhecer a multiplicação, a tabuada, né, do 0 até o 10.
Portanto, deixa eu pegar aqui. Vamos continuar. 2 vezes 4 é igual a 8 vezes 1000. Então, 8.000. Mais 2 vezes 3 dá 6. 6 vezes 100. Mais 4 vezes 10. Mais 20 vezes 100. Mais 15 vezes 10. Mais 10. Bem, vou organizar aqui esse nosso resultado. Nós temos aqui a casa da unidade, da dezena, da centena, unidade de milhar e assim por diante. Então vamos lá. Aqui temos o 10. Então, 10 unidades, então começa aqui 0 e 1. Tem aqui 15 dezenas, tá? Então na casa da dezena eu coloco 5 e 1, vou completar com 0. Aqui eu tenho 20 centenas, então na casa das centenas eu coloco aqui o 20, completo aqui com 2 zeros. Na casa, aqui o 4 está na casa das dezenas, então 4, e aí eu coloco 0, né? 4 vezes 10 é 40. 6 vezes 100, então 6 está na centena, enquanto que o 8 está na unidade de milhar. E aí, vamos fazer essa soma. Então, aqui dá tudo 0. 1 mais 5 mais 4 dá 10. Aí 1. 1 mais 1 mais 6 dá 8. Enquanto que o 2 com 8 dá 10. Portanto, o resultado da multiplicação é 10.800. Bem, isso a gente fazendo, utilizando todas as propriedades. Agora vamos para o algoritmo. Então, 432 vezes 25. A ideia do algoritmo é justamente você está fazendo a multiplicação trabalhando somente as unidades, que nem nós fizemos aqui. Porque a posição de cada número vai indicar já se ele é unidade, se ele é dezena ou se ele é centena, tá? Então, o algoritmo ele ajuda a nós estarmos realizando essa conta já indicando a qual unidade que ele vai pertencer, tá? Então, a conta fica bem mais simples quando se trata somente de unidades. 5 vezes 2, então, por exemplo, 10, vai 1, 5 vezes 3, é 15, com mais 1, 16. Só que o 3 aqui, na verdade, ele representa 30, por isso que a gente coloca na casa das dezenas. Então, 15, 16, vai 1, 5 vezes 4, 20, com mais 1, 21. Então, o 4 está na casa das centenas, então é como se estivesse fazendo 5 vezes 400, que o resultado seria 2.000. Só que o algoritmo, fazendo dessa forma, ele já coloca, né, cada um na sua casa corretamente. Já a próxima linha, eu vou multiplicar o 2 por 2. Só que o 2, né, como visto lá em cima, ele na verdade ele é 20. Tá? Por isso que nós temos que começar aqui sempre com ou um zero, tá? Ou colocando aqui um sinalzinho de mais. Talvez os mais puritanos vão falar que corretamente a gente coloca um zero. Ao meu ver, o correto é aquele que o aluno não vai errar. Ok? Então eu costumo usar o mais aqui, porque em algumas contas, quando você multiplica e dá zero, às vezes, por uma falta de atenção, você acaba contando a quantidade de zeros errados. Então eu prefiro colocar um sinalzinho de mais, tá? Não interfere em nada. Então, vamos fazer a conta como se fosse unidades. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 4, 8. E aí nós realizamos aqui a soma. Então, 0, 6 mais 4 dá 10, vai 1, 6 com 1 e com 1 dá 8, 8 com 2 dá 10. Chegando assim no mesmo resultado. Bem, agora você sabe então o porquê o algoritmo da multiplicação é feito da forma com que é feito. Bem, agora uma curiosidade, né?
Nós acabamos de ver o algoritmo da multiplicação. Contudo, ele só é possível porque o nosso sistema de numeração se trata de um sistema de numeração posicional. Então, quando a gente olha para algumas outras civilizações antigas, pegando, por exemplo, os egípcios, eles usavam um sistema de numeração por agrupamento simples, tá? Então, é um outro sistema de numeração que não tem essa questão da posição, como nós vimos a importância dele para a multiplicação, né? Mas aí é algo muito curioso que eles desenvolveram alguns meios, né, mecanismos, também está fazendo a sua multiplicação. Então aqui, né, vou pegar o seguinte exemplo, fazer 11 vezes 12. Como é que eles fariam essa multiplicação? Bem, de um lado aqui, né, eu começo sempre com o número 1, ok? E aqui eu vou escolher um dos dois números para estar trabalhando. Então aqui eu vou escolher o número 12. Geralmente o número que você escolhe é aquele número fácil de você dobrar, tá? Então, aqui eu coloquei as potências de 2. Então, 2 elevado a 0 dá 1. 2 elevado a 1 dá 2. 2 elevado a 2 dá 4. 2 elevado a terceira dá 8. 2 elevado a 4 dá 16. E assim por diante. Mas para esse exemplo eu só preciso até o 16. E olha como é que eles faziam. Então eu vou partir do 12. O 12 vou dobrar. O dobrar, o número 12, é bem tranquilo, né? Se a gente pensar em objetos, é só pegar o dobro dele. E aí dá um total de 24. O dobro de 24 é 48. O dobro de 48 é 96. Enquanto que o dobro de 96 vai ser 192. Então eu fui dobrando aqui, tá? E até onde que eu tenho que dobrar? Bem, aí eu vou olhar para essa outra coluna aqui agora. A ideia é tentar formar o número 11. Então, se eu pegar aqui entre esses números, eu vou escolher alguns, né, em que consiga formar 11. Então, por exemplo, se eu pegar o 16, eu já passei do 11. Tá? Então, não consigo pegar o 16. Se eu pegar o 8, bem, 8 para chegar no 11, né? 8, 9, 10, 11, 12. Olha, passei. Então, não posso pegar o 4. Pego o 2. 8 com 2 dá 10. Não passei, então está faltando um pouco para chegar no 11. Então, eu vou pegar aqui o 1. Então, é 1, o 2 e o 8 eu consigo formar o número 11. Tá? A partir do momento que eu conseguir formar esse número 11, aqueles que estão na linha dos números escolhidos, somente eles é o que a gente vai somar. Então, aqui eu tenho 12 mais 24 mais 96. Então, 2 com 4 dá 6, 6 com 6 dá 12. Então, coloco 2, vai 1. Então, 1 com 1 dá 2, 3, 4, 4 com 9 dá 13. Então, o resultado é 132. Portanto, os egípcios acharam uma maneira de pegar e transformar uma multiplicação numa outra soma, né? Embora a gente saiba que multiplicação é soma de parcelas iguais, a gente teria que repetir 11 vezes o número 12 e somar. Aí seria uma soma muito grande. Então, eles descobriram um mecanismo de você conseguir fazer essa mesma multiplicação, transformando numa soma, só que numa soma um pouco menor do que fazer repetir 11 vezes. Então esse aqui é o mecanismo que eles utilizavam, tá? Também é muito interessante porque eles já perceberam a potencialidade aqui da potência de 2, tá? De poder escrever qualquer número com soma de potências de 2. Então espero que vocês tenham gostado dessa curiosidade. Até o próximo vídeo.